Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou passando aqui para desmistificar algumas coisas que com o tempo foram mudando e essas mudanças não têm uma base ou um rigor científico. Uma dessas coisas, que é a que eu vou tratar hoje, é das órteses ungueais às órteses metálicas, que nós usamos aqui no Brasil desde o final da década de 80, começo da década de 90. Oficialmente, por meio de curso, essas órteses foram introduzidas no Brasil no início dos anos 90, num curso ministrado na Associação Brasileira de Podólogos, por um podólogo argentino chamado Carlos Hugo Castro Saez. A partir daí, eu me interessei muito quando fiz esse curso, éramos ali uns 15 podólogos, eu fui um dos que mais se interessou, e já no ano seguinte, eu fui convidado para ministrar o curso no SENAC, para os profissionais de podologia que se formavam, que naquele tempo eram os pedicuros calistas, né? Ainda não era o técnico de podologia, estamos falando dos anos de 92, 93, e passamos a trabalhar com as órteses metálicas, que já eram conhecidas fora do Brasil há muito tempo. Um dos pioneiros no seu uso foi o podólogo uruguaio Nelson Peiré, que tem um livro sobre órteses ungueais, um livro histórico. Pois bem, recentemente surgiu um movimento dizendo que essas órteses, quando se usa o fio de aço 0,16, está errado. E isso acaba tracionando demais as unhas, ou a lateral do corpo da unha, uma das laterais ou ambas laterais, provocando onicólise. E que por isso não se deve utilizar o fio de aço 0,16, e sim 0,14 ou 0,12. Na verdade, essa afirmação não está correta. Você pode usar o 0,16, o 0,14, o 0,12, como bem preferir. O 0,16 não é porque ele é mais grosso que vai produzir uma tração maior do que os outros. Depende da mola, que é o ômega, ou outro tipo de mola, ou a curvatura que esse fio, antes de ser colocado, já apresenta, para poder determinar a sua tração. E para isso nós utilizamos um instrumento que é esse que está aqui na minha mão, é o tensiômetro ortodôntico. Eu tenho dois deles aqui comigo. Um deles é esse que está aqui, olha. Este, vou abrir para vocês verem. Ele vai de 25 gramas a 250 gramas. E este aqui, verde, de 50 a 500 gramas. Com o tensiômetro, eu consigo mensurar a força que está sendo exercida pela órtese ungueal no corpo da unha. Então, vejam, se eu vou aplicar na unha aqui da minha mão, encaixei esse tensiômetro e faço uma tração. Olha lá. E aí vou sentindo essa tração que está sendo feita. Então, se eu quero fazer uma força de 50 gramas,
eu vou preparar a órtese e vou testá-la na hora de aplicar, tracionando e vendo se está marcando 50 gramas, ou 25, ou 75, ou 100, ou 150. Eu vou realmente provocar, eu poderia provocar uma onicólise se eu colocar uma força excessiva, na maior parte das vezes acima de 200 gramas ou mais, dependendo da unha. Tem unhas que até com 50 gramas pode acontecer uma onicólise. Também serve para mensurar a força que uma fibra ou uma outra órtese que é colada sobre a unha, o quanto de força ela está exercendo. Então, eu posso colar a órtese no meio da unha e depois com este outro lado, vejam que um lado do tensiômetro tem um gancho e o outro ele é plano. Eu deixei ele plano aqui, ele tinha uma reentrância, eu lixei, deixei ele plano. Se eu pressioná-lo sobre a unha, digamos que eu pegue, passe o adesivo, que pode ser fotopolimerizável, que pode ser também o cianoacrilato, depende do que você escolher e da melhor opção de acordo com o caso clínico. Sempre o caso clínico, tipo de unha, se tem alergia, o adesivo que vai ser utilizado, se não vai produzir algum dano para a unha. Vou escolher esse adesivo, aplico na fibra ou no corpo da unha, vou em cima da fibra e pressiono. Vou pressionando até encostar a fibra na unha. E aí eu vou verificar quantos gramas, olha lá, quando eu pressiono, onde está passando o marcador que vai me apontar quantos gramas de força eu estou fazendo da fibra contra a unha. Essa é uma força descendente e quando eu solto, que já está colado, existe a força reativa para tracionar a fibra de volta ao seu modelo inicial. E assim eu consigo mensurar. Então, quem diz que uma fibra muito grossa, muito espessa, ou que um fio de aço muito grosso é contraproducente, como um 0,16, desconhece técnicas, instrumentos e mecanismos, como este que eu estou mostrando. As órteses metálicas, eu tive o prazer de levá-las para dentro da escola e do ensino de podologia no Brasil. Seja com bracket, com gancho, elásticas. E disso eu me orgulho. Agora, esta técnica aqui, eu aprendi com o meu amigo Renato Butcher e o Samuel Zelioli, que foram alunos lá do nosso primeiro curso universitário de podologia, e Renato, que hoje é um dos maiores conhecedores de órteses e cursos que ele dá de órteses, além de continuar como professor, e eu também, como precursor, como aquele que deu início, que levou essas órteses para dentro das escolas de podologia no Brasil, e também sou um profundo conhecedor de órteses, passo aqui para vocês essas informações. É isso aí, pessoal. Vamos em frente, que tem muito para a gente poder fazer pela podologia brasileira.